Olá pessoal, bem-vindos ao Produto em Pauta, histórias de produto da Jaco. Aqui é o Joca Torres e estou aqui para compartilhar com vocês histórias reais de produto da Jaco, mostrando como resolver os desafios de gestão de produtos e transformação digital através das histórias que vivi ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira e os aprendizados que tive ao longo do caminho. No episódio anterior, contei como comecei na carreira de gestão de produtos na década de 1990, antes mesmo da internet estar disponível no Brasil. Eu era um dos co-founders e era o co-founder técnico de uma empresa de serviços de internet, e por isso eu estava sempre procurando como usar a tecnologia para resolver os problemas das clientes enquanto gerava resultados para a empresa. Se você ainda não ouviu, vai lá conferir depois de ouvir esse aqui. Nesse segundo episódio, vou falar de dados. Vou mostrar como saber lidar com dados não é uma moda ou uma tendência, mas sim uma habilidade crítica para qualquer empresa, desde sempre. Bora? Agora que o nervosismo da estreia passou, bem-vindos ao segundo episódio do Produto em Pauta. A ideia aqui é contar histórias. Por que eu estou contando histórias? Bem, com o tempo, à medida que eu fui ajudando do desenvolvimento das pessoas gestoras e líderes de produto, eu descobri que conceitos, princípios e ferramentas de gestão de produtos se tornam mais claros quando ilustrados por meio de histórias. É por isso que criei este podcast, focado em compartilhar histórias de produto. Hoje vamos ouvir histórias relacionadas a dados, mas antes eu quero abordar dois tópicos importantes. O primeiro tópico é: para aqueles que gostam de histórias de produtos, você também pode conferir lá no blog da Jaco e nos meus 4 livros, que são cheios de histórias ilustrando conceitos, princípios e ferramentas de produtos. Recentemente, inclusive, lancei uma nova série de artigos chamada TBT, Throwback Tuesday, já que toda terça-feira revisito alguns dos meus artigos antigos que escrevi há mais de 15 anos, trazendo de volta alguns insights interessantes do passado para os dias de hoje. O segundo tópico é sobre por que decidi lançar episódios também em inglês, além desses em português. Acontece que, como brasileiro, eu tenho percebido que os desafios e preocupações de gestão de produtos são bem parecidos no mundo todo. Embora muitos entendam esse modelo operacional das empresas de tecnologia do Vale do Silício, muitas vezes as pessoas acham desafiador implementar esses modelos nas empresas onde trabalham. Isso me inspirou a usar essas histórias para demonstrar como os conceitos, princípios e ferramentas de produtos podem ser aplicados em qualquer empresa para alcançar resultados incríveis. Essa, inclusive, foi a motivação do Marty Cagan quando ele decidiu escrever o seu terceiro livro sobre gestão de produtos, intitulado Transformed, que mostra como empresas do mundo todo que adotaram com sucesso o modelo operacional de produtos conseguiram resultados super incríveis. No capítulo 27 desse livro, ele destaca o Gympass, uma empresa brasileira onde atuei como CPO, como um dos exemplos desse tipo de empresa utilizando o modelo de produtos. Beleza, agora vamos falar de dados. O primeiro ponto a deixar claro é que toda empresa precisa de dados. Todo negócio tem receita, tem custos e margens, que é a diferença entre a receita e o custo. Esses dados são essenciais para entender o desempenho e a saúde da empresa. Essa necessidade de dados existe desde os primeiros negócios. Pensa lá naqueles vendedores das feiras lá dos tempos antigos. Eles vendiam seus itens e precisavam garantir que iriam receber algo pelo menos de igual valor ou, idealmente, mais valioso em troca. Isso ilustra a importância dos dados na avaliação da saúde de uma empresa. Na minha primeira empresa, o provedor de serviços de internet que cofundei no início dos anos 90, monitorávamos constantemente a receita e os custos. Operávamos em um modelo baseado em assinatura, onde os nossos clientes assinavam um modelo ali de assinatura mensal para acessar a internet por meio do nosso serviço. Sabíamos a quantidade de assinantes, a receita, os custos e o lucro. Os dados eram essenciais para entender a saúde da nossa empresa. Me juntei à Localweb em 2005 e minha missão era foco na diversificação do portfólio de produtos. Como expliquei no episódio anterior,
Essa era uma das principais preocupações do Gilberto Malcher, um dos fundadores da empresa. Naquela época, provedores de hospedagem gratuita estavam começando a aparecer, gerando receita com anúncios, o que representava uma ameaça potencial ao modelo de receita da local web. O Gilberto estava preocupado que nossa principal fonte de renda pudesse eventualmente desaparecer. Então, minha tarefa era ajudar a diversificar o portfólio de produtos, criando novos produtos. Um dos primeiros produtos para os quais contribuí foi o construtor de sites. Em seguida, eu ajudei na criação do produto de revenda de hospedagem de sites e o produto de PABX virtual. Ou seja, a diversificação do portfólio de produtos estava indo a todo vapor. E ao mesmo tempo, eu comecei a analisar os nossos números e a dinâmica desses números. Estava questionando quantos clientes estavam se juntando a cada mês em comparação com a nossa taxa de crescimento geral. Por exemplo, se estivéssemos conquistando 1.000 novos clientes de hospedagem todos os meses, mas víssemos um crescimento líquido de 800 a cada mês, o que estava acontecendo com esses 200 restantes? Né? Esses 200, na verdade, eles estavam representando o churn, o número de clientes que a gente perdia a cada mês. Entre 2005 e 2006, eu comecei a me aprofundar mais na dinâmica desses números, criando relatórios para rastrear a quantidade de novos clientes por dia e por mês, e identificando a nossa taxa mensal de churn. Esses dados se tornaram cruciais, formando uma base para entender a saúde do negócio. Em 2007, eu formei uma equipe de gerentes de produtos ali na local web. Éramos 4 pessoas de produto. Lembro-me claramente do Gilberto uma vez dizendo que não queria ver ninguém mexendo com números, que o foco era lançar novos produtos. E embora lançar produtos fosse de fato a nossa principal estratégia e foco, eu reforcei com o time que também deveríamos continuar trabalhando para entender os nossos números. Apesar de suas preocupações iniciais, Gilberto reconheceu a importância desses relatórios, especialmente durante a nossa primeira tentativa de abrir o capital em 2008. Embora o IPO não tenha acontecido devido à crise econômica da época, ter clareza sobre os números, as taxas de crescimento, churn, retenção de clientes, foi crucial. Gilberto reconheceu mais tarde o quão essenciais esses números foram para esse processo de IPO que a gente teve lá em 2008. Os números são vitais, eles revelam o poder de uma empresa, assim como métricas como frequência cardíaca e níveis de colesterol indicam a nossa saúde física. Entender as métricas do nosso produto é essencial para avaliar a sua saúde e tomar decisões bem informadas. Outra história interessante relacionada a números vem do meu tempo na Conta Azul. Todos os meses a gente tinha reuniões de conselho com os investidores. E para essas reuniões a gente preparava um conjunto de slides repleto com várias métricas. Esses slides mostravam a evolução do uso do produto, o engajamento das nossas clientes, o crescimento por segmento, o número de notas fiscais emitidas e o valor total dessas notas fiscais. A gente compilava essas informações mensalmente, extraindo dados da nossa base de dados ali, dos nossos bancos de dados, criando os relatórios bem abrangentes, bem completos. Em 2016, a equipe de dados liderada pelo Anderson Borges, o CTO da Conta Azul, introduziu uma ferramenta que estava ganhando bastante popularidade na época, o Metabase. Essa ferramenta nos permitiu visualizar e trabalhar com dados, criar relatórios e fazer dashboards. Quando alguém da equipe de dados me mostrou o Metabase, eu fiquei fascinado com seus recursos. O poder que ele nos dava para explorar e entender os dados era incrível. Lembro-me de passar noites naquela semana, muitas vezes ficando acordado até 2, 3 da manhã, super animado, criando dashboards. Meu objetivo era automatizar esses relatórios mensais da reunião de conselho para que estivessem disponíveis em tempo real através do Metabase. Foi bem divertido e mostrou o poder, de ter esse nível de controle e percepção, sobre os nossos dados. Por outro lado, sei que ter acesso aos dados nem sempre é simples. Às vezes os dados de que precisamos simplesmente não existem. Por exemplo, quando começamos a avaliar a produtividade da equipe de desenvolvimento de produtos da local web, não tínhamos dados sobre esse tema. Pensamos em como medir a produtividade, se seria pelo número de histórias concluídas, ou mesmo pelos pontos completados a cada sprint, embora cada equipe medisse os pontos de forma diferente. Propus então uma solução simples para coletar esses dados.
toda sexta-feira, todas as gestoras de produto me enviariam por e-mail uma lista das entregas da semana. Tudo o que tinha sido colocado em produção, seja para clientes externos ou mesmo funcionalidades internas. Começamos a catalogar essas informações em uma planilha e depois de algumas semanas começamos a ver padrões e tendências. Esses dados se tornaram incrivelmente valiosos, oferecendo insights sobre a produtividade e o ritmo de trabalho da equipe. Usei uma abordagem semelhante quando entrei na Lopes. Cada vez que uma implementação era feita, o líder lá de QA, ele enviava um relatório de deploy por e-mail, detalhando tudo que estava entrando em produção, classificado por ou novas funcionalidades ou correções de bugs. Eu tabulei esses dados em uma planilha e depois de algumas semanas a gente já tinha informação suficiente para analisar. Aí eu sentei com o nosso head de engenharia, o Daniel Hein, e discutimos sobre o nosso ritmo de deploy, se ele estava saudável, se eventualmente tinha algum espaço ali para a gente fazer alguma melhoria. Na época estávamos fazendo um grande deploy por semana, com 15 a 20 itens por deploy, e aí a gente decidiu dividir isso em deploys menores e mais frequentes. Implementamos os OKRs e aí a gente mudou de um deploy enorme por semana para vários deploys pequenos e diários, chegando inclusive alguns dias a fazer mais de um deploy por dia. Chegamos ao final do segundo episódio do Produto em Pauta, História de Produtos da Jaco, onde discutimos como os dados são essenciais para gerirmos o nosso produto e a nossa empresa. Os dados nos dão conhecimento sobre a saúde do produto e da empresa. Se não temos dados, a gente precisa descobrir uma maneira de obtê-los, mesmo que seja manualmente. Espero que essa história, na verdade, essas histórias, já que eu contei mais de uma, tenham fornecido insights que possam ser úteis na sua jornada. No próximo episódio, eu falarei sobre o papel de uma líder de produto no processo de captação de recursos da empresa. Vou mostrar algumas coisas que fiz ao longo da minha carreira, incluindo também trabalhos mais recentes com clientes que estou ajudando nesse momento. Lembre-se de seguir o nosso podcast, compartilhar com a sua rede e nos enviar suas perguntas através das redes sociais da Jaco. Agradeço por acompanhar a gente e esperamos você no próximo episódio do Produto em Pauta, Histórias de Produto da Jaco. Até lá!